e nos falar aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração. Deus abençoe, filhão. Amém. Graça e paz, irmãos. Seja usado. Vamos fazer com mais coragem. Graça e paz. Amém. Vocês estão vivos aí no nome de Jesus? Antes de eu dar início, eu quero apresentar alguns trabalhos nossos, né? Para quem não conhece, né? Nesses 10 dias nós estamos falando de Pentecoste, e pela bondade do Senhor, Ele me instruiu a escrever um livro chamado O Maior Avivalista de Todos os Tempos. Se você quer se aprofundar um pouquinho, né? Porque o contexto não era absorver todo o assunto, mas compartilhar aquilo que é o Espírito Santo, o avivamento na minha vida, o que foi. Então você pode adquirir O Maior Avivalista de Todos os Tempos. Será muito bom. Eu estava lendo ele essa semana, né, já que a gente está falando de Pentecoste, e eu vi como muitas coisas que nós falamos aqui, que os profetas que passaram por aqui falaram, está nele, eu glorifiquei a Deus por isso. Também tem o Restaurando as Suas Convicções. Você que às vezes tem dúvida do amor, do cuidado de Deus, de quem Deus é, o que Ele pensa de você, é um excelente livro. Essa semana, 2 semanas atrás, eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim: pastor, eu fiquei admirável, que eu só soube do testemunho da Fernanda no seu livro. Eu falei, esse foi o intuito, foi patentear algo tremendo que Deus fez na vida da Fernanda neste manual, e as pessoas puderem contemplar aquilo que Deus é capaz de fazer. Eu já disse para a Fernanda, né, que a vida dela me inspira, aquilo que ela vivenciou, os lugares que ela passou, que ela enfrentou. Então, para mim foi um privilégio poder ter o testemunho dela aqui no Restaurando Suas Convicções. Tá? Então, você também pode adquirir. Tem um manual do Ravi, que pela bondade do Senhor nós fizemos há pouco tempo. Está aí o manual de intercessão. Se você quer saber um pouquinho mais sobre intercessão, depois fazer o curso, está tudo aqui. Coisas extraordinárias de Deus. E também tem um manual do conselheiro, tá bom? Tremendo também, coisas poderosas que tem aqui. Claro que você não vai entender muitas coisas em detalhes se você não fizer o curso, porque existem grandes revelações de Deus que estão escondidas nos textos. Então você precisa, né, claro, fazer o curso, mas está aí, você pode adquirir, que o Senhor possa te abençoar no nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, porque sempre é um privilégio poder ministrar a palavra de Deus. Agradecer a vida dos meus discipuladores, Bispo Paulo e Pastora Nilza, que são pais mesmo, irmãos. Eu tenho pai. Você tem pai? Você tem pai? Eu tenho pai. Eu tenho uma mãe poderosa, que eu admiro muito, admiro os dois muitos, e eu gosto de afirmar isso. Eu tenho certeza que nós deveríamos afirmar quem são os nossos discipuladores para nós. A bênção que são na nossa vida, porque se não fosse eles, em muitas coisas eu não teria seguido, não teria prosseguido. Também quero agradecer a minha família, não é verdade? Família poderosa, irmãos. Eu tenho uma família poderosa em Deus. Eu tenho uma família cheia do Espírito Santo. Hoje minha esposa estava aqui no manto, glória a Deus, aleluia. Eu achei, foi bom, falei, Jesus, pega mesmo, Pai. Tira ela mesmo da caixinha, põe para fora, não é verdade? Aleluia. Ela fala, para, que eu gosto de fazer as coisas no secreto, né? Mas não é sempre que Deus tem secreto, não, irmãos. Tem hora que Deus quer te mostrar. Tem hora que Deus quer colocar você como uma lamparina para todo mundo ver o que Ele fez na sua vida, quem você era lá e quem você se tornou hoje aqui, para a glória do nome dEle, amém? Fico muito feliz, meu filhão Mateus aqui comigo, sempre ministrando louvor. Luiz, Arthur e Helena falou que hoje ia cantar comigo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Só que ela não subiu. Eu falei, eita Jesus, mas amém, glória a Jesus. Eu até brinquei ontem com alguns, dizendo que hoje eu ia ensinar a dança para vocês, porque não tinha mais o que falar, pastor, então eu quero que vocês fiquem de pé. Falando sério, gente, pode ficar de pé. Falei para a pastora Dani, eu vou ensinar a dança para esse pessoal, porque eu não tenho mais o que falar. Tem alguma coisa para falar ou não? Tem mesmo? Tem. Aleluia. Mas eu estava pesquisando as danças das Arábias, né, dos árabes, né, e eu, por incrível que pareça, eu acho muito interessante, porque os homens não dançam como a cultura brasileira, né? Eles dançam mais mexendo os ombros. Então, homens, colocam os braços assim. Coloca os braços assim, tá? Então, só os homens, tá? Por enquanto, as mulheres baixa aí, só os homens. Os homens só fazem assim, tá? Ó.
Não, o pastor, não é para voar não, é só o ombro, pastor. Sem mexer os braços, é só o ombro, tá, gente? As mulheres também, levanta aí as mulheres, os braços aí na lateral, fazem assim. Aí, se os meninos soubessem, então... Não, calma, eu quero... Vocês ficam aí, vocês ficam quietos aí. Mas pode sentar, gente, só foi uma brincadeira só, tá bom? O pastor ensinar dança aqui não vai rolar não. Eu nem passei a música para o Felipe tocar, né, Felipe? Vai complicar, mas glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Vamos entrar num mais um momento glorioso da palavra de Deus. Sempre, irmãos, é incrível, sempre Deus tem algo poderoso a nos revelar, sempre. Quando a gente acha que acabou, o Espírito Santo vem e fala, não, tem mais. Tem luz aí que dá para você observar os segredos do céu. E o título da mensagem, né? Nós estamos com o título expressivo da Páscoa ao Pentecoste, mas eu quis dar um subtítulo para esta mensagem dizendo, nunca mais serei o mesmo. Diga comigo, nunca mais serei o mesmo. Novamente, diga, nunca mais serei o mesmo. Então nós vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, versículo 6, aí está no 8, vá para o 6. Mais um. Está certo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Jesus. Eu sou apaixonado, irmãos, pelo Espírito Santo. Eu sou um apaixonado porque eu entendi que a minha vida sem Ele não funciona. Não funciona. Nós, sem a pessoa do Espírito Santo, seremos meros carnais. Porque é Ele que vai nos condicionar e nos revelar todas as coisas que estão em Deus. Então não há como nós vivermos um evangelho pleno, com poder e autoridade, sem a pessoa do Espírito Santo. E quando eu digo que nós precisamos ter a pessoa do Espírito Santo, não é apenas esta movimentação que é boa, perfeita e agradável, é gostosa, não é verdade? É bom sentir, olha que culto poderoso ontem, com Augusto, Deus usando ele poderosamente. Mas ser cheio ou ter o Espírito Santo não é apenas aquilo, não é apenas a movimentação. Nesses 6 dias nós ouvimos coisas extraordinárias. Quantas revelações do céu, não sei vocês, já começou a dar calor, Jesus. Me ajuda aqui. Foram revelações poderosas, desde o primeiro dia, eu gosto de anotar, então eu falo, meu Deus, que coisa tremenda. E nós sabemos, que o bispo já revelou, né, desde o primeiro dia, nós sabemos que a palavra Páscoa, no hebraico original, ela significa Pesach, que significa a passagem. Diga comigo, a passagem. Não é apenas passagem. O significado da palavra Páscoa é a passagem, porque é algo extremamente expressivo, mas não é qualquer tipo de passagem que a Páscoa está se relatando. A Páscoa está relatando, esta festa está relatando a obra da celebração para lembrar os hebreus da sua libertação, tirado, né, da sua vida de escravidão do Egito. Ou seja, era uma mudança total e extremamente expressiva. Não era qualquer mudança, porque foram 400 anos de escravidão. Irmãos, não é pouco não. Às vezes nós estamos reclamando com Deus, porque nós estamos passando provas, pastor Márcio, por alguns meses. Estamos passando por provações por alguns anos. Aquele povo viveu sobre um jugo de escravidão 400 anos.
e o pau cantava nos lombos dele, e quando houve a grande espera da libertação, não teve como, era um memorial expressivo, precisava ser marcado e instalado ali uma festa, precisava ser comemorado, porque aquela história estava sendo mudada da escravidão para a libertação, aleluia. Já no contexto da Páscoa e a sua celebração para o Novo Testamento, significa a morte e a vida de Jesus. Diga comigo, morte, mas grite, vida, diga vida. A Páscoa no Novo Testamento, ela vai dar esta grande referência da morte e a vida de Jesus, a sua ressurreição. Mas nós também podemos dizer que o Novo Testamento o povo estava vivendo um jugo também de escravidão. Apesar daquele povo estar celebrando anualmente a Páscoa, eles ainda estavam sob jugo, eles ainda estavam sendo escravos. Escravos de quem, pastor? Primeiro, estavam sendo escravos dos cidadãos romanos, do Império Romano. Roma naquela ocasião fazia o que queria, mandava e desmandava, cobrava impostos absurdos. Então tinha ali sobre o povo de Israel, no Novo Testamento, um peso de jugo de escravidão. E Jesus veio tirá-los também desse jugo. Mas o mais interessante, diga comigo, mais interessante, aleluia, é que Jesus nos revelou um jugo maior. Jesus, quando chega a libertar os seus filhos, a manifestar a sua glória em libertação, Jesus estava preocupado com o jugo de escravidão espiritual. Em nenhum momento nas Sagradas Escrituras nós vamos ver Jesus ir para frente das prisões, libertar aqueles que estavam presos em cárceres físicos. Mas nós vamos ver que desde o primeiro dia que houve a manifestação da tua presença, Jesus, melhor dizendo, começou a curar os enfermos e a libertar aqueles que estavam aprisionados pelos Satanás e seus demônios. Existia, aleluia, uma escravidão, pastor Márcio, muito maior do que o povo romano. E que a nação, os profetas da época e os sacerdotes não estavam entendendo. O único que estava ali a proclamar a vinda do Messias era João Batista. Mas os demais estavam perdidos, estavam muito preocupados com algo terreno, estavam mais preocupados com os cidadãos romanos. O Império Romano está tomando conta de tudo. Enquanto isso, Satanás estava roubando e destruindo aquela nação, estava trazendo jugo que aprisionava famílias e vidas e mais vidas. Mas olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 40. Aleluia. Se tiver aí, senão eu leio aqui. Vou ler aqui. Ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, com diversas doenças, e ele, impondo as mãos sobre cada um, os curava. E também de muitos saíam os demônios, gritando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele repreendia-os, não os deixava falar, porque ele sabia que ele era o Cristo. Então Jesus não veio apenas libertar ali o povo de Israel do jugo romano, mas Jesus veio quebrar o maior império, que é o império das trevas. Ele veio destruir aquilo que verdadeiramente estava roubando centenas e milhares de pessoas, que estavam paralisando uma nação escolhida, que estavam ali desacreditados. Aleluia. Então esta foi a maior expressão da Páscoa para os israelitas. Não era apenas da opressão de Roma, mas era da opressão do maligno. O povo comemorava, irmãos, escute, o povo comemorava a Páscoa com este grande significado, que era sair da escravidão, mas na sua atual situação ainda eram escravos. Ainda eles eram escravos. Ainda ele era escravos. Aleluia. A nação de Israel continuava sobre o jugo de alguém. Será que isso se parece conosco? Porque nós estamos falando de um fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás.
Nós estamos falando da descida do Espírito Santo, que já atingiu centenas e milhares de vidas, e talvez já tenha atingido a sua, mas você continua sendo escravo. Você até celebra. Quantas vezes nós celebramos festas aqui? Muitas, não é verdade? A gente canta todos os domingos, eu sou livre. Mas você é livre do quê? Do que você é livre? Você continua escravo. A nação de Israel, mesmo depois de sair do Egito, depois de anos à frente, sendo subjugada, aleluia, por uma nação, ela continuava escravo de Satanás. Agora vamos voltar primeiro para o primeiro texto que nós lemos, Atos 1:6. Esta é uma narrativa de Lucas, como nós já ouvimos aqui os profetas falarem. Depois da morte e ressurreição de Cristo, antes de sua volta ao Pai, neste exato momento, Jesus reúne os seus discípulos e reafirmou a sua promessa, que havia feito lá em João 14, do 15 ao 17. Vamos ler a promessa? Qual que era a promessa, pastor? Vamos ler. Se vocês me amam, por que você está aqui? Segura aí vocês da internet. Por que você está aqui? Você está aqui porque Deus pode te dar alguma coisa? Por que é? Porque o Espírito Santo vem para aquele que Ele ama. Não é aquele que Ele pode dar uma casa, dar um carro, dar uma boa vida financeira, não é. O Espírito Santo vai descer e atingir a sua vida se no seu coração primeiramente haver amor por esse Cristo. Eu quero perguntar nessa noite, por que você está aqui? Por que você se tornou um discípulo de Jesus? Por que você abandonou as velhas práticas do passado e está aqui lutando dia a dia? O que você está fazendo aqui? Porque se você não entender isso, você vai viver numa redoma de vícios e nunca será vitorioso. Porque a única coisa que pode lançar fora o seu medo, aquilo que aprisiona, é o amor. Pastor, mas Deus Ele pode, irmãos, Deus pode dar casa, Deus pode dar carro, mas tudo isso é secundário. Ele quer saber o quanto você o ama. O quanto você o ama, o quanto você está disposto a amá-lo, porque Deus estava tão disposto a nos amar, que Ele ofereceu a única coisa que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho amado, Jesus Cristo. E aí eu quero te perguntar, o quanto você o ama? Qual é o motivo de você estar aqui? Porque senão vai acontecer o que o bispo disse, daqui 10 dias acabou o fogo. Daqui 10 dias, aquele pula-pula, aquele falar em línguas, o penteca, cadê ele? Foi embora. Porque a movimentação não segura ninguém, só o amor. Só o amor. Sabe por que eu não peco mais? Ou porque eu luto contra o meu pecado residente? É por amor a Ele. Porque como diz o Tales, todo dia o meu pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Mas por amor a Ele, eu escolho Ele. E eu escolho dizendo ainda, sabe o que? Não me deixa sozinho. Eu sempre falo, Espírito Santo, não deixa, porque se eu estiver sozinho vai dar ruim esse negócio. Eu não vou conseguir resistir. Eu preciso da tua presença. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Diga comigo, para sempre. Para sempre. Para sempre, para sempre.
Ele veio te pegar nesta noite para sempre. Aleluia. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas você o conhece, pois ele vive com você e ele está em você. Ele vive em você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus dizia que enviaria alguém top, irmãos. O Espírito Santo não é qualquer coisa. O Pentecostes seria marcado por alguém top. E escuta, eu fiquei em casa, bispo, conjecturando, porque, rapaz, como aqueles 2 discípulos eram cabeça dura. E eu fiquei imaginando quando Jesus disse para eles: ó, eu vou enviar outro. O que eles pensaram? Como que viria esse outro? Será que nasceria uma outra pessoa que representaria o reino dos céus? Será que nasceria alguém de outra virgem? Será que viria um homem muito belo que potenciaria o reino de Deus naqueles tempos? Jesus não falou como esse outro viria. Ele só disse: eu preciso ir para que o outro venha. E ele é o conselheiro. Aleluia. Só que em Atos, ao qual lemos, mesmo depois de ouvir as promessas de Jesus, de ver vários milagres, cura, libertação, ressurreição de muitos, e a ressurreição do próprio Jesus, os discípulos ainda estavam nas coisas deste mundo. Aleluia. Ainda se preocupavam com as coisas terrenas. Olha o que o texto diz. Os discípulos perguntando: Senhor, é agora que o Senhor vai fazer algo aqui nesse reino? Estavam preocupados com o agora. Mas diga comigo: Jesus revelou algo. Diga: revelou algo muito maior. Não era aquele reino ali. Aleluia. Só Jesus, ele declarou que tinha um plano muito melhor, que não era estabelecer o reino em Israel apenas, mas era estabelecer um reino mundial. Jesus não estava mais preocupado com um pequeno povo, irmãos. Ele agora queria atingir a todos. O meu sacrifício não é agora para tirar um povo da escravidão. Não, o meu objetivo, o meu projeto agora é tirar todos da escravidão, das trevas, é todos. Aleluia. A igreja precisa entender isso. Você precisa entender isso. Se você não entender isso, Jesus. Posso falar? Posso mesmo? Tem banco vazio aí? Tem? Dia de quarta tem banco vazio aqui? Tem cadeira vazia? Nas células tem lugar sobrando? Tem ou não tem? Esse é trabalho seu. É trabalho seu. É trabalho seu. O povo naquela ocasião tinha o mesmo comportamento que nós. Mesmo. Porque se eu descesse aqui agora e começasse a entrevistar você, eu ia perguntar: qual que é a sua preocupação de hoje? E eu vou só usar o que a profeta Claudelina falou no dia que ela ministrou. Você está preocupado com emprego? Formação acadêmica? É isso a sua preocupação maior? É tudo isso? Eu já tomei uma lapada aqui agora, bispo. Quando o bispo falou assim: você está desempregado, o Espírito Santo falou para mim: você não está não, você está trabalhando para mim. Porque quem está mandando recurso é o céu, irmãos. Eu estou desempregado na terra, porque o céu está mandando recurso. Minha carteira no céu está assinada, bispo. Eu não sei você, mas a minha está assinadinha.
E de repente chega o anjo, de repente chega o corvo. Quando eu menos espero, tem carne, tem pão quentinho do céu. Aleluia. O povo estava com a mesma mentalidade que nós. Estava aqui, ó, plano terrestre. A gente faz planos, e irmão, escuta, nada contra. Tudo que eu vou falar aqui eu também faço, tá bom? Mas é secundário. A gente quebra a cabeça, bispo, pensando em reforma. Amém, pode. A gente quebra a cabeça preocupado com carro, com casa. Hoje a maior coisa que está quebrando a cabeça das pessoas é investimento. Está todo mundo doido. Horas na internet. E aí talvez Jesus olhe lá de cima e fale assim: esse cara não gastou 1 hora comigo. Aí sabe por que seu investimento está dando errado? Por isso. Você fala: eu já estudei com os melhores caras, eu peguei as melhores habilidades, eu investi, era a coisa certa e deu errado. É porque Deus falou: não vou deixar dar certo não, eu vou deixar dar errado, até você voltar os olhos para mim. Porque talvez Ele fale para você: compre de mim prata e ouro, compra dele. Amém? Esse amém foi fraco agora, hein? Jesus. Nós festejamos muito, mas vivemos pouco esta realidade. O povo festejava a libertação, falava da Páscoa, matava os carneiros, as ovelhas, mas permanecia um escravo. Não dava nada, não dava, melhor dizendo, e não dá para ser testemunha de Cristo desse jeito. Preso não, escravo não. Porque escravo tem uma vida derrotada. Escravo ele faz e ainda faz mal. Escravo ele faz e ele reclama do que ele faz. Aonde coloca ele reclama. Porque ele ainda é escravo. Nós precisamos trazer a evidência do reino de Deus. Aleluia. Hoje muitos de nós que já aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, ainda permanecemos escravos, não vivemos uma vida de poder em Deus. Muitos dias, bispo, que eu estou aqui sentado, eu estou falando com Deus: para que tudo isso? Mas estou falando para mim, viu? Para quê? Porque se depois desses 10 dias eu não sair fazendo alguma coisa, não serviu para nada. Para que receber o Espírito Santo e recuar? Para que receber o Espírito Santo e desistir? Para que receber o Espírito Santo e continuar dizendo que não consigo, que eu não vou para frente, que as coisas estão dando ruim? Para quê? Comemoramos a Páscoa, mas não vivemos o Pentecostes. Amém aí? Nós não podemos só comemorar. É bom, não é? Eu gosto, mas nós podemos só comemorar. A Páscoa, nós devemos aumentar o nível e seguir para o Pentecoste. Você viveu a Páscoa? Amém ou não amém? Você viveu a Páscoa? Agora você precisa ir para o Pentecoste. Você tem que ir de encontro ao Pentecoste. Porque eu não sou escravo mais, bispo. Eu era escravo, mas hoje não. Hoje não mais. Muitos ainda são escravos do mundo, do sistema, do vício, dos pecados. E aí eu escuto a ladainha que eu costumava falar: eu não consigo. Não, é que eu sou fraco. Não, é que sabe, pastor, quando eu vejo já. Você precisa sair desse tempo de escravidão. E sabe de quem que vai depender? De você. Porque o Espírito já veio. A não ser se ele não veio para você, ele vai vir hoje. Amém? Ele já veio. Então agora é você que tem que se posicionar. É você que tem que correr para o Pentecoste.
É você que tem que correr para uma nova vida. É você que tem que abandonar os vícios e tudo. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Consegue, eu quero te ajudar nesse processo. Consegue, eu sei que os pastores querem te ajudar nesse processo. Consegue, eu sei que os discipuladores querem te ajudar nesse processo. Agora depende de você. Quantas vezes for preciso confessar, falar, fale. Quantas vezes for preciso enfrentar o diabo tete a tete, enfrente. Quantas vezes for preciso fugir, fuja, mas se enfrenta. Vai para cima, porque o Espírito já desceu. Aleluia! Meus irmãos, não apenas comemore a Páscoa. Ou a Páscoa para você é chocolate? É? Só ouviu não, acho que para os outros é, né? Então, bispo, amanhã a gente vai ter um carro de chocolate aí na porta. A Páscoa não é chocolate, querido. A Páscoa é a passagem. Sabe por que as pessoas continuam assim, escravas? Sabe por quê? Porque não querem uma real vida com o Espírito Santo. Não querem. Só que Jesus nos deu isso. Como o bispo Paulo relatou alguns dias atrás, a palavra Pentecostes significa colheita dos primeiros frutos. Mas lá naquele dia foi mudado. Porque a primeira ação do Pentecoste foi revestimento. Foi uma mudança. Foi um preparo. Aqueles trabalhadores bispos não poderiam colher, bispo, de qualquer forma. Eles precisavam estar munidos da ferramenta certa. Eles precisavam estar munidos da roupagem certa. Por isso que somente depois que o Espírito Santo desceu, que Pedrão, cara que não lembrava de nada, irmãos, vai ver os relatos de Jesus nos evangelhos com Pedro. Jesus falava hoje com Pedro, amanhã Pedro já não se lembrava de nada. Jesus afirmava quem Pedro era. Ei, tu és Pedro, pedra pequena, é com você. Mas daqui a pouco ele esquecia. Daqui a pouco ele estava tentando convencer Jesus de que tudo estava aqui dentro deste reino. Não, Jesus, você não vai morrer não, fica sossegado. Mas Jesus tinha convocado ele, dizendo, é você. E ainda Jesus disse para ele, quando você se converter, camarada, você vai ajudar os seus irmãos. Mas ele esquecia. Mas no dia que o Espírito Santo desceu sobre ele, no dia que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele lembrou de Joel, ele lembrou das promessas, ele lembrou das palavras do Messias. Ele começou a lembrar e agir com poder e autoridade, porque ele estava com uma nova roupagem. Ele estava com uma nova ferramenta. Já não era uma faca, já não era a espada que ele carregava, já não era a rede. Ele estava com uma nova ferramenta, porque o amado Espírito Santo havia dado a ele. Se olha aí nessa noite, talvez a sua roupagem não mudou ainda. Talvez você está com a veste de pescador ainda. Você está com a veste de publicano ainda. Qual veste que você está? O Espírito Santo precisa trocar sua roupagem nesta noite, em nome de Jesus. Somente assim você pode deixar de ser escravo. Quando Ele trocar a sua veste, quando Ele te dá uma nova roupagem. Aleluia! Glória, glória. Daraia soba mandia siganda. Nanka suba mondria saika. Troque a sua roupagem. Sabe por que as coisas não têm acontecido? É porque você está com as velhas roupagens. Pastor, eu comprei hoje na Nike. Não estou falando dessa não. Eu estou falando daquela que só você conhece. Eu estou falando daquela que só o Espírito Santo sabe quem você é. Você pode esconder de qualquer um, querido, mas tem um que te vê. Só que quando Ele te vê, Ele não diz assim, está lá aquele perdido, não. Ele diz, está lá o meu filho, está lá a minha filha, e eu estou indo ao encontro dela. E eu
estou indo ao encontro dele, porque eu vou dar nova roupagem. Racharabai submiate. Aleluia. Araca subamonduralai. A nossa Páscoa vem em seguida do Pentecoste, queridos. Porém, muitos ainda não entendem o Pentecoste. Ousam dizer que o Pentecoste é só barulho, bispo, e só movimentação. Vai te pegar e... Mas na minha vida o Pentecoste não é só barulho. Na minha vida ele não é só movimentação. O Pentecoste veio trazer algo muito maior que tudo isso. Ele veio trazer o reino de Deus. Ele veio trazer a ousadia do céu. Você tem a ousadia do céu? Tem? Tem a ousadia do céu? Tem? Tem, Cláudia, a ousadia do céu? Tecília, tem a ousadia do céu? Então por que existe tantos nãos ainda? Tem ousadia do céu? Dai a sogamai. Se você tem a ousadia do céu, a resposta do céu é sim. É sim. É sim. Você quer mudar? Deus está dizendo sim. Você quer cura? Deus está dizendo sim. O que é? O que está te impedindo? A ousadia do céu traz o sim. Ah, da rabachora bacalabassura labai. Era narayai gasoyo mondrianai. Era narasuro lomo yasega. Está dizendo sim. O céu diz sim. Se você está disposto, o céu diz sim, 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 sim. Ah, Deus. Ele veio trazer o reino de Deus. O Pentecoste veio trazer a ousadia do céu. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Eu vou ler aqui para a gente correr. Porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. Por que você fala? Se você não acredita. Por que você pede? Porque o reino do céu não é palavra, é poder. E a Bíblia vai dizer: crie, por isso falei. Se você não crê, não ouse falar. Porque senão depois as pessoas vão falar que Jesus não faz. O problema não é que Ele não faz, o problema é que você não crê. As coisas não acontecem porque não crê, você não crê. Porque a partir do momento que você crê, as coisas se tornarão diferentes. O Pentecoste veio trazer um reino de poder na vida, e trazer uma vida de poder.
às vezes confundimos o que Jesus nos falou lá em João 14, e que o apóstolo Paulo afirma em Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14, que diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, e o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que permanecem a Deus, que pertencem, a Deus, para o louvor da sua glória. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando você vem para a igreja, decide a seguir a Ele, você recebe apenas o selo. Você precisa de uma mudança ainda. Você precisa que Ele entre em você e Ele te complete de uma maneira tão grande que você já não saiba mais viver sem Ele. Que as suas ansiedades não é mais pelo mundo, é por Ele. Que você chora não é mais porque você não consegue dormir, porque alguém te tira o sono, mas é Ele que está tirando o seu sono para que você acorde, para que você busque a Ele. É essa, aleluia, Ele vai te preencher desta forma. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, é isso que ocorre. Nós recebemos o selo da herança. Mas não era isso que Jesus falava em Atos dos Apóstolos, porque Ele disse aos discípulos: vocês já têm Ele, Ele está com vocês. Não é isso que disse, nós lemos João 14. É possível aceitar a Jesus e deixar, olha só, é possível aceitar Jesus e deixar aquele que era para estar dentro do lado de fora. Quantos anos você está deixando o Espírito Santo do lado de fora? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Em todas essas cartas que nós vamos falar, que João escreveu em Apocalipse, João estava falando para a igreja. Era para você, é para mim. Ele está dizendo: você foi lá na frente, se ajoelhou, os profetas oraram por você, mas eu continuei do lado de fora. Sabe por que ele continuou do lado de fora? Porque dentro não tinha espaço para ele. Você está cheio de muitas coisas. Você está cheio da sua arrogância, da sua prepotência. Você está cheio do eu posso, a vida é minha, eu faço o que quiser. É isso que você está cheio. Então ele vai continuar do lado de fora. Você quer que ele entre? Quer? Sim ou não? Então esvazia. Diga: eu não quero mais ser prepotente, Senhor. Eu não quero mais andar com as minhas pernas. Eu não quero mais fazer as minhas escolhas. Eu não quero ser quem em toda a história da minha vida eu fui. Eu não quero. Eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero viver em Ti. Eu quero ser mergulhado na Tua presença. E eu quero que o Senhor mergulhe em mim. E que quando as pessoas olharem para mim, já não saibam diferenciar quem que é o Espírito Santo e quem que é o pastor Rodrigo. As pessoas vão se confundir, como disse o Augusto. Quem é esse? É aquele lá. Mas hoje ele está imerso no Espírito. Aleluias. Há uma diferença nesse texto, irmãos. João 14,17: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vem, não conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em você. Há uma diferença com e em. Bispo, vem aqui, por favor. Isso aqui é com. Está comigo. Humanamente falando, nós nunca vamos conseguir. Porque o em é se tornar um. Mas eu posso ilustrar.
Isto é em quem você vê? Quem você vê? Você vê o bispo? Eu estou representando o Espírito Santo, que maravilha. Aleluia! Você vê o Espírito. Você não vê mais o bispo, porque isso é em. Quando for em, as coisas mudam. Quando for em, a transformação chega. Quando for em, as prisões caem. Quando for em, as correntes caem. Quando for em, o novo chega. Precisa ser em. O Pentecoste veio para me tirar do jugo de qualquer escravidão. O Pentecoste veio substituir o meu velho reino pelo novo reino. O Pentecoste veio para mudar totalmente quem eu sou. Jesus disse que iria enviar outro, e esse outro ele chamou de conselheiro. Agora, vamos pensar um pouco. Quem precisa, bispo, de conselheiro? Se a gente fosse fazer aqui a exegese do Efata, a gente ia descobrir quem que precisa de conselheiro. Só precisa de conselheiro quem é príncipe ou rei, irmãos. Desculpa a expressão, mas plebeu não procura conselheiro. É príncipes e reis que procuram, que precisa de um conselheiro. Jesus é o rei dos reis, amém? Quem que é você? Você é quem? Ixi, não sei, não é não. Desse jeito. Não é não. Você é príncipe e vocês são princesas. A gente vive como gente que não tem reino. Você tem reino. Aleluia. E o que mais que esse conselheiro faria? Ele convenceria e guiaria. Está aí o resultado de uma vida fracassada em Deus. É a ausência do Espírito Santo. Mas e o diabo? É a ausência do Espírito Santo. E as maldições? É a ausência do Espírito Santo. Mas e no céu? É a ausência do Espírito Santo. Porque quando ele chegar, ele quebra tudo. Quando ele adentra, acabou, irmãos. Não tem espaço, não tem essa dualidade entre Deus e o diabo, não. O problema é que na minha vida e na sua falta é Espírito Santo. Meu caráter, Espírito Santo. Está faltando isso. Você perguntou para o Espírito, para o conselheiro, se você poderia errar. Eu pensei e falei assim, pastor, se a gente trouxesse o reino espiritual para o físico, nós íamos ver muito isso aqui com tapa-olho. Porque a Bíblia diz que aquilo que te faz pecar, arranque ele. E talvez essa igreja seria a igreja do tapa-olho. Porque a gente não controla o nosso olho. Pastor, mas todo mundo olha para a mulher dos outros. Não é só essa questão. Você pode olhar e difamar alguém. Você pode olhar e desdenhar alguém. Então isso te faz pecar. Você pode olhar e desacreditar do propósito de Deus. Isso te faz pecar. Você pode olhar e achar que alguém não tem mais solução. Isso te faz pecar. 2 Coríntios capítulo 5 diz: a ninguém daqui por diante eu vejo a não ser segundo o Espírito. Então talvez eu estaria com aqui, ó. Eu preciso do Espírito Santo. O encontro com a pessoa do Espírito Santo foi o suficiente para mudar a igreja de Atos dos Apóstolos. E eu lhe pergunto nesta noite, com quem você está se encontrando? É com o Espírito Santo? Ou é com a igreja? Porque se for com a igreja vai dar ruim esse negócio, viu? É com a religião? É com os dogmas humanos? Com quem que você está se encontrando? Você precisa ter um encontro real com a pessoa do Pentecoste.
Eu disse em uma outra ministração, e Deus me lembrou, uma vez que eu disse que o Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, ele nunca mais vai embora facilmente. Acabou. Uma vez com ele, acabou. Ele pode ir embora, pastor? Pode. Paulo vai dizer, se você apagar ou extinguir a ele. Mas o contrário, ele está aí. E aí eu quero trazer um texto para fortificar isso. O texto que diz que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como é que ele vai convencer se ele não está ali, bispo? Então escuta, ei, olha aqui para mim. O Espírito Santo nunca te deixou. Nunca. Ele está aí. Ó. Ó, ele está aí, ó, só, ó. Sabe o que você precisa fazer? Abre. 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 Ai, come azie che noi aziate. Dai ai azzonio coscionia na eziana e coema. Abre. Não adianta explicar mais nada. Não precisa nem chegar aqui e falar, mas pastor, o que está acabou. Só abre. E você vai ver o que ele vai fazer. Ele permanece em você até que se conclua o que Deus lhe mandou fazer. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a viver ousadamente. Quantos anos você tem de crente? O que você fez de ousado? Porque você é cheio, amém? Quantos aqui são cheios do Espírito? Teve dúvida? Meu Deus, já são 6 dias. Quantos são cheios do Espírito, irmão? Mas o que você fez de ousado? Qual foi a sua ousadia no Espírito? O que Deus te pediu e que você foi assim, falou, uau! O que foi? Pastor, eu não fiz nada para ninguém ver, eu não estou falando isso. Quer que eu conte algo simples, expressivo? Pedro estava caminhando e Deus falou para ele, vai na casa de Cornélio. Mas Cornélio é um gentil, vai lá. Chegará Cornélio, recebe ele, bispo. Enquanto Pedro falava do Evangelho de Jesus, veio o Espírito Santo e tomou Cornélio e sua família. Isto é ousadia. Quantas vezes você chegou na casa de alguém e o Espírito Santo tomou alguém só por causa da sua presença? Nós somos cristãos fracos, bispo. Você veio hoje, onde estava bom que é o negócio. Aleluia! Você não pode, não deve estar mais perdido. Quantos crentes perdidos ainda, bispo? Mas eu estou esperando o meu chamado, eu estou esperando Deus falar, eu não sei mais o que fazer. Ainda? Você não sabe quem você é ainda. O Pentecoste veio não só para dar poder, mas ele veio para te dar propósito. Ele veio não só para te dar poder, mas ele veio trazer propósito. Porque ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Depois anunciai em Jerusalém, Judeia e Samaria e aos confins. Você já tem um propósito. Você já tem um chamado. Você já tem. O seu chamado, o seu propósito é incendiar as nações. Você está pegando fogo? Sim ou não? O frio pegou. Está pegando fogo, irmãos, aí? Porque fogo, às vezes ele faz barulho, mas às vezes não. O fogo nem sempre faz barulho. Ele começa manso, quietinho.
Quem já fez churrasco aqui? Começa lá, ó, uma brasinha, e quando você menos espera, pegou, já era. Não tem como mais. Você precisa incendiar pessoas. Você precisa incendiar lugares, cidades, com a presença do amado Espírito Santo. Agora eu quero ler o último texto. Esse texto tem me incomodado há alguns dias já. Números capítulo 16, versículo 8 ao 9. Isso tem atingido a nossa geração dos últimos dias. Aqui está falando da rebelião entre Moisés e Corá, onde Corá se rebela contra Moisés e Arão. Olha o que diz. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhe é suficiente que Deus, o Deus de Israel, os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade. O que mais você quer? Você está esperando ser ungido a pastor, apóstolo, a bispo para se movimentar? O que você está fazendo como líder de célula, querido? Lá é o lugar de você incendiar. MPA, aqui é o lugar de você incendiar. O que você está fazendo? Consolidação, guardiões, você está incendiando aonde? Rave, intercessão, você está incendiando quem? O quê? Jovens, adolescentes estão incendiando quem? Eu espero que de hoje em diante você nunca mais seja o mesmo. Nunca mais.